Olá, alunos do segundo ano. Aqui é o professor Matheus, de Química de vocês. Então, continuando aqui, aquela nossa série dos conteúdos que era para termos visto ano passado e não vimos, né? Vamos falar aqui rapidinho. A gente sabe agora o que é átomo, né? O que é o modelo atômico. Que o átomo são essas partículas que constituem a matéria. E como que a gente na ciência representa esses átomos, né? E vamos ver também o que são os íons, certo? Então vamos lá. Primeiro, os íons. Os átomos, eles são eletricamente neutros. Lembra, os átomos eles são formados por prótons e nêutrons, certo? Prótons de carga positiva, nêutrons de carga neutra que ficam no núcleo do átomo, e os elétrons que ficam orbitando ao redor desse núcleo. O que significa dizer que os átomos são eletricamente neutros? Quer dizer o quê? Que o número de cargas positivas, ou seja, de prótons, é igual ao número de elétrons. Grande parte da matéria existente na Terra, no universo, ela é neutra. Né? Imagina se, por exemplo, você, né, fosse carregado positivamente ou negativamente, né, tivesse uma carga positiva ou negativa, se a sua mesa, enfim, se as coisas da natureza em geral fossem todas carregadas de cargas, né, carga positiva e negativa, lembra? Cargas opostas se atraem, né? Cargas iguais se repelem. Então, em grande parte da natureza, a matéria ela é neutra. Os átomos têm uma carga resultante neutra. Então isso significa dizer o quê? Que o número de prótons, que são as cargas positivas, é igual ao número de elétrons, que são as cargas negativas. Se eu tenho 50 cargas positivas e 50 cargas negativas, no final o resultado disso vai ser igual a quê? A zero. Certo? A carga resultante vai ser igual a zero. Mas um átomo ele pode perder ou ganhar elétrons, certo? Eles podem perder ou ganhar em reações químicas apenas elétrons. Lembra, os elétrons eles ficam na parte mais externa do átomo, não é? Na parte mais de fora, vamos dizer assim. Porque lá no interior do átomo é onde estão os prótons e os nêutrons. Então, em uma reação química, os átomos eles podem apenas perder ou ganhar elétrons. Ou seja, podem apenas perder ou ganhar cargas negativas. Ah, professor, existe uma forma dos átomos perderem ou ganharem prótons e nêutrons? Sim, mas aí já não são reações químicas, são reações nucleares. Por quê? Porque são reações que acontecem com o núcleo do átomo, certo? Onde estão os prótons e os nêutrons. Então, em reações químicas, acontece apenas ali a troca, vamos dizer assim, de elétrons, tá? Quando um átomo ele perdeu ou ganhou elétrons, ele não está mais neutro. Porque lembra, ele está neutro quando o número de prótons e de elétrons é igual. Se eu perco um elétron, ou se eu ganho um elétron, esse número já não é mais igual. Então, meu átomo não está mais neutro. Quando o átomo não está mais neutro, eu chamo ele de íon, certo? E aí existem dois tipos de íons. Os íons de carga positiva e os íons de carga negativa, tá? Então, quando um átomo ele perde elétrons, ou seja, ele perdeu carga negativa, se ele perde carga negativa, a carga resultante dele é o quê? Positiva. Porque aqui, ó, se ele perde um elétron em relação a ele neutro, né? Vamos para o nosso exemplo anterior, né? Eu tenho ali um átomo que tem 50 prótons e 50 elétrons. Se eu perco um elétron, quer dizer que eu vou ter um próton a mais. Ou seja, eu vou ter uma carga positiva a mais. Então a carga resultante dele é positiva. Ele vai ter uma carga positiva a mais. E quando o meu átomo ele perde esse elétron e ele tem essa carga positiva, ele é chamado de cátion, certo? Ele é um íon que é chamado de cátion. Por quê? Porque ele está positivo. E quando um átomo ganha elétrons, ou seja, ele ganhou cargas negativas, ele vai ficar com a carga negativa resultante. Ele vai ter mais cargas negativas. E aí ele é chamado de ânion, certo? Então, o átomo normalmente ele é neutro. Se ele não está neutro, ele é chamado de íon. E dentro desses íons eu tenho o íon positivo, que é chamado de cátion, e o íon negativo, que é chamado de ânion. Tudo bem? Vamos olhar aqui um exemplo para a gente entender. Uma ligação entre íons, ou uma ligação iônica, que a gente vai ver mais para frente. Aqui eu tenho um átomo de sódio, certo? O átomo de sódio aqui, e o átomo de flúor. O átomo de sódio, ele perde um elétron para o átomo de flúor. O átomo de sódio, como ele perdeu um elétron, ele perdeu uma carga negativa, ele vai ficar com uma carga resultante positiva. Tudo bem? Porque ele perdeu um elétron dele. Isso quer dizer que ele vai ter um próton a mais do que o número de elétrons. Já o flúor, olha aqui o flúor. Ele ganhou um elétron, ele ganhou o elétron do sódio. Se ele ganhou uma carga negativa, ele vai ficar com a carga resultante negativa. Então, o sódio, que vai ficar Na+, ele é chamado de cátion.
Por quê? Porque ele está positivo, porque ele perdeu uma carga negativa. E o flúor que ganhou essa carga negativa, ele vai ficar aqui no final como F-. Ou seja, o flúor que ganhou uma carga negativa a mais, e ele é chamado de ânion. Tudo bem? Então, íons são isso, são átomos que não estão mais neutros, e existem dois tipos de íons. Os cátions, que são positivos, e os ânions, que são negativos. Tudo bem? Vamos entender aqui, então, como que a gente representa uma espécie química. A gente já sabe que são prótons, nêutrons e elétrons, e que os átomos podem ganhar ou perder elétrons, tá? Então, a ciência criou uma convenção de como representar essas espécies químicas. Então aqui está a representação de um átomo. Aqui eu tenho, no lugar do X, seria o símbolo do elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio. O símbolo dele, se olhar lá na tabela periódica, é a letra H maiúscula. Então é o símbolo do hidrogênio, certo? Beleza, professor. Então aqui vai ter o símbolo do elemento. Então, por exemplo, se fosse o sódio, seria Na. Se fosse o flúor, seria a letra F. Tranquilo? Aqui, à esquerda, em cima, eu tenho o que eu chamo de número de massa, que a gente representa pela letra A. O que é um número de massa, professor? Número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons que aquele meu elemento tem. E o que é um número atômico, professor? Que está à esquerda e embaixo. O número atômico é o número de prótons. É muita informação, né? Mas relaxa, vocês vão escrever isso aqui no caderninho de vocês, e conforme a gente for fazendo os exercícios, vocês vão ficando craque nisso, beleza? O Z, então, é o número de prótons, perdão. Acabei passando aqui. E eu tenho o Q, que está do lado direito em cima, que é a carga elétrica resultante. Então vamos aqui, ó, um átomo de hidrogênio representado pela letra H. Número atômico igual a 1, ou seja, ele tem um próton no seu núcleo. Então, aqui, ó, o número atômico, que é igual ao número 1. Lembra, o número atômico é sempre igual ao número de prótons. E ele tem 2 nêutrons. Ora, se ele tem um próton e tem mais 2 nêutrons, qual que é o número de massa dele? Vai ser 1 mais 2, que é igual a 3. A carga elétrica dele aqui não aparece porque a carga elétrica dele é neutra. Ou seja, ele tem um próton, então quer dizer que ele tem também um elétron. Um positivo com um negativo, ou seja, mais 1 menos 1 é igual a 0. Vamos olhar aqui, agora descrevendo aqui direitinho. Então a massa atômica é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. O número atômico é igual ao número de prótons. E a carga elétrica é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Então vamos olhar aqui, nesse exemplo mais geral. O número da massa atômica, que é o que fica à esquerda e em cima, é a soma de prótons mais nêutrons. O número atômico é igual ao número de prótons. Então se eu falar, meu elemento ele tem 18 prótons, então aqui vai ser o número 18, certo? E a carga é igual ao quê? A carga é igual ao número de prótons menos o número de elétrons. Se esse resultado for positivo, eu tenho um cátion. Se for negativo, eu tenho um ânion, certo? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o elemento cloro. O símbolo do elemento cloro é o Cl, C maiúsculo, L minúsculo. Ele tem 17 prótons, o cloro tem 17 prótons. Então qual que é o número atômico dele? O número atômico não é igual ao número de prótons, então é igual a 17. Por isso que está aqui à esquerda e embaixo. E ele tem 18 nêutrons. Bom, professor, se ele tem 17 prótons e tem 18 nêutrons, a massa dele vai ser igual ao quê? 17 mais 18, que é igual a 35, certo? Se ele tem também 17 elétrons, ó, então ele tem 17 elétrons e 17 prótons. Ou seja, ele tem 17 cargas positivas e 17 cargas negativas. Mais 17 menos 17 dá igual a 0. Por isso que não aparece carga nele aqui. Tudo bem? Ah, professor, e quando aparece carga? Como que eu sei disso? Né? Vai ser simbolizado aqui, por exemplo, igual. Você tem o cloro, só que agora ele está com esse sinal de menos aqui em cima, certo? Se ele está com esse sinal de menos, quer dizer o quê? Que ele tem uma carga negativa a mais. Quem são as cargas negativas, gente? Os elétrons, não é? Então, como que eu faço para saber o número de elétrons que tem um cloro? Vamos supor que eu coloque esse símbolo aqui e pergunto para vocês, qual o número de elétrons que tem o cloro? Você vai olhar lá. Bom, número de prótons você sabe que é o número atômico, que é esse daqui, que está à esquerda embaixo, não é? Aqui, ó, não é o número de prótons. Então você sabe que o cloro tem 17 prótons. Qual que é a massa atômica? A massa atômica é a soma de prótons mais nêutrons. Então se eu tenho aqui 35 de massa atômica, quer dizer que eu tenho 17 prótons e 18 nêutrons, porque 17 mais 18 é igual a 35.
Se eu tenho 17 prótons, e aqui está falando que eu tenho uma carga negativa a mais, ou seja, um elétron a mais, quer dizer que eu tenho 18 elétrons. Então aqui, ó, a carga elétrica, que a gente representa pela letra Q, é igual ao número de prótons menos o número de elétrons. Se a minha carga está dando menos 1, quando eu tenho apenas o sinal aqui, quer dizer que o número que vem na frente é 1, tá? Então aqui é menos 1. Se a minha carga está dando menos 1, e o número de prótons que eu tenho eu sei que é 17, qual que é o número de elétrons que eu tenho? Igual a 18. Vamos pegar aqui agora o exemplo do sódio. Então o clóron aqui ele é um ânion, porque ele tem uma carga negativa. Vamos pegar o sódio, que está com a carga positiva, ou seja, ele é um cátion. O sódio aqui, número atômico igual a 11, significa o quê? Que ele tem 11 prótons no seu núcleo. Número de massa igual a 23. Quer dizer o quê? Que o número de nêutrons mais prótons é igual a 23. Se eu tenho 11 prótons, 23 menos 11 que dá 12. Então eu tenho 12 nêutrons, certo? E quantos elétrons, professor? Tá vendo que aqui está falando que ele tem uma carga positiva a mais? Se eu tenho 11 prótons, que são 11 cargas positivas, e aqui também falando que eu tenho uma carga positiva a mais, quer dizer que eu tenho 10 cargas negativas. 11 cargas positivas, beleza? E aqui está falando que dessas 11, uma delas é a mais. Então, a minha carga é igual a mais 1. O meu número de prótons é igual a 11. Qual o número de elétrons? É igual a 10. Então, vamos entender aqui para fechar de vez. Olhando essa espécie química aqui, com essa representação, você sabe me falar o número de nêutrons, elétrons e prótons? Vamos aprender como é que faz? Então vamos. Qual que é o número de nêutrons, professor? Bom, você sabe que a massa atômica é igual a 23, não é? A massa ela não é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons? Então, você tem que a massa é igual a 23 e o seu número de prótons é igual a 11. Para eu saber o número de nêutrons, eu vou fazer a massa atômica menos o número de prótons. 23 menos 11, que dá igual a 12. Então, nesse elemento químico, com essa representação, eu tenho 12 nêutrons, certo? E qual o número de elétrons, professor? Número de elétrons, vamos lá, a carga dele aqui não é mais 1. Então, quer dizer que eu tenho uma carga positiva a mais, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, o número de elétrons é igual a 11, que é o número de prótons, menos a minha carga, que dá igual a 10. E qual que é o número de prótons? O número de prótons é fácil. É esse número da esquerda aqui embaixo, que é o número atômico. Vamos pegar agora o manganês, para fechar os nossos exemplos. Ó, a massa atômica do manganês é igual a 55, o número atômico é igual a 25 e a carga dele é igual a mais 4. Se a massa dele é igual a 55, e lembra, a massa é o quê? Prótons mais nêutrons. Eu sei o número de prótons? Sei. Aqui, ó, 25. O número atômico é igual ao número de prótons. Então, 25 mais quanto para dar 55? 25 mais 30, não é? Então, o número de nêutrons vai ser igual ao quê? A carga, que é 55, menos 25, que é o número de prótons. Então, eu tenho 30 nêutrons no núcleo do manganês. O símbolo do manganês é o Mn, certo? Qual que é o número de elétrons, professor? Aqui está falando que eu tenho 4 cargas positivas a mais nesse átomo. Se eu tenho 4 cargas positivas a mais, e eu tenho 25 cargas positivas, 25 menos 4 é igual a 21. É um raciocínio bem lógico. Se eu tenho 4 cargas positivas a mais do que o número de cargas negativas, 25 menos 4, que é essa quantidade de carga, é igual a 21. Tudo bem? E o número de prótons é sempre muito fácil, que ele é dado aqui já direto pelo meu número atômico. Tudo bem? Então, é isso que eu tinha para explicar para vocês. Se ficou dúvidas, reveja o vídeo. Se ainda persistirem as dúvidas, leiam o texto. Eu vou colocar um texto na atividade explicando tudo isso. E se ainda assim persistirem, vocês podem me procurar, certo? Ou então vocês procuram outros vídeos no YouTube que possam ajudar vocês, tudo bem? Abraço e bons estudos.